Amada igreja, agradecermos a Deus primeiramente por estarmos mais uma noite reunidos em sua casa, em sua igreja, e para que possamos oferecer a Deus sacrifício de louvor, um culto racional, um culto onde o Espírito Santo de Deus prevaleça e não a vontade da carne. Amém? Amém. Desde já convido a todos nesse momento a reverenciar o nosso Deus, ficando de pé. E convidando a todos os amados irmãos a abrirem os vossos cantores cristãos para cantarmos alegremente ao Senhor. Com o hino 283 do cantor cristão. Preste atenção. 283, mais perto. Amém? Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre te suplicar, mais perto quero
Convido o irmão Severino Alves a nos levar a Deus em oração. Oremos. Santo Deus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado, Pai, por estarmos aqui na tua casa, para te abençoar, para te louvar, Senhor. Abençoa, Pai, o dirigente que está a dirigir este culto, Pai. Abençoa o pastor que vai entregar a mensagem. E que Deus possa nos dar entendimento, sabedoria para compreender, Pai. Abençoa cada irmão aqui presente, que Deus possa dar entendimento e sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Amém. Sentai-vos. E é dado a nós a oportunidade de lermos o que está escrito no livro da vida. Na Bíblia Santa do nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou para que vivêssemos por ela. Amém? Amém. É dela que testifica a salvação dada por Cristo Jesus. Eu convido a todos que possam abrir as vossas Bíblias para o livro de Romanos, carta que Paulo escreve à igreja que está em Roma, onde iremos ler a partir do capítulo 5 desta carta. Todos possam abrir as vossas Bíblias para a carta de Paulo aos Romanos, onde está escrito no versículo 5 desta carta, da seguinte maneira: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas se Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos na sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Amém? Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo superabundou em nossas vidas. Amém. E é importante que possamos fazer esta pregação de que Cristo derramou o seu precioso sangue para nos dar essa tão grande salvação.
este dom gratuito de Deus. Que Deus possa nos abençoar cada dia mais, estarmos constantes, imbuídos em um propósito de glorificar a Ele e de mostrar quanto Ele é bom e quanto Ele tem cuidado do seu povo. Amém? Amém. Eu gostaria de, nesse momento, abrir o quadro de especiais, convidando à frente o irmão Severino Alves, que estará trazendo sacrifício de louvor. Isso é o fruto que sai dos vossos lábios, ofertando a Deus neste momento. Severino. Boa noite, amados irmãos. Antes de louvar, eu gostaria de deixar um versículo da palavra de Deus para os irmãos, para toda a igreja, que está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tire. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse aos montes e não tivesse amor, nada seria. Amém? Amém. Eu irei cantar o hino 375, Segurança, cantor cristão. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, e dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, e dele sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos dessa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre ardente louvor. Amém. Amém. Também entrarei a Deus nesse momento, hino 87 do cantor cristão Calvário.
Oh, como foi que meu Jesus assim sofreu na triste cruz, não só na cruz, mas no jardim agonizou e foi por mim. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim sofreu. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim morreu. Oh grande horror da escuridão apavorou a multidão, rasgado o véu lhe fez saber que terminou o seu sofrer. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim sofreu. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim morreu. Que dor cruel na cruz sofreu, seu sangue ali Jesus verteu. Sim, foi por mim, pra me salvar, pra eu enfim no céu morar. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim sofreu. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim morreu. Amém? Agora eu convido o pequeno mestre, que estará lendo um versículo da Bíblia. Você vai baixar o... Pode ficar ali, ó. Chega. Cá. Boa noite, eu vou ler o versículo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Realmente, né? Alegrei-me. Me disseram, vamos à casa do Senhor. Como bom e aprazível é estar em comunhão com os irmãos, sempre agradecendo a Deus por esse momento de estarmos juntos para cultuar ao nosso excelso Deus. Amém? Convido agora a União Feminina, que também cantará a Deus nesse momento.
Finalidade real, quando já no rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, finalmente eu hei de ver, e com hinos de louvor hei de o saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó quem levo divinar, o seu rosto a contemplar, desde a aurora deste dia perenal. Como então meu coração haverá de o exaltar, pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Nessa pátria de esplendor hei de amigos encontrar, meus irmãos em Cristo lá hei de rever. Mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde a noite e o pranto nunca chegarão. Lá no lindo céu de luz, há de Cristo me guiar. E muito perto, sim, eu hei de vê-lo então. Amém. Eu gostaria de convidar o irmão Inácio Maurício a ler um texto da Bíblia. Inácio Maurício, que é da congregação ali no sítio Arruda, em Soledade. Boa noite, irmãos. É uma satisfação imensa estar aqui diante de todos os irmãos para honrar o Senhor Jesus Cristo, lendo um texto da palavra do Senhor Jesus para a meditação de todos nós, somente para a honra e glória somente do Senhor Jesus. Amém. Amém. Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem pavorices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ação de graça, porque bem sabeis isto, que nem devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém? O versículo 5 é importante, como todos os versículos são importantes, mas ele chama muita atenção de cada um de nós, porque bem sabeis isto, que nem devasso, nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Quer dizer,
são as coisas mais maléficas que acabam com o mundo. E tira toda a consciência plena da palavra do Senhor em relação ao homem. É a tal da idolatria. Por aí eu creio na palavra de Deus por essas frases bíblicas. E sempre eu gosto de, quando eu estou pregando para alguém lá no Arruda, eu falo isso, porque hoje é o que mais o povo se apega na idolatria. E assim temos que estar preparados para evitar e mostrar para as pessoas que isso é uma das pragas pior que tem no mundo, que vai desviar o homem da palavra de Deus. Amém? Obrigado, irmão Inácio Maurício, pela oportunidade. Irmãos, a Igreja Solidária tem realizado alguns serviços, né, nas casas dos irmãos. Tivemos culto 15 dias atrás, na sexta passada, em Juazeirinho, um culto bastante edificante, tanto para nós que ali estávamos, como para a família Brega, né, mora ali na cidade de Juazeirinho. E próxima semana estará sendo realizado também ali no sítio Santa Luzia. Gostaria de convidar o irmão Iago, que estará fazendo um convite aos amados irmãos que aqui estão essa noite e também aos que estão nos ouvindo pelo Facebook. Boa noite a todos. Inicialmente, queria pedir a todos que abrissem seus livros em João. João capítulo 3, versículos de 15 a 17. Amém? E assim está dito na palavra de Deus: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Amém. Então, terça-feira, agora da próxima semana, quero convidar a todos os irmãos, membros da igreja, que é dada a oportunidade para irmos pregar essa mensagem lá na casa da minha avó, no sítio Santa Luzia. Acho que o pastor vai dizer o horário aqui direitinho. Então, aquele irmão que estiver disponível para se fazer presente, em nome da minha avó, eu quero dizer que estaremos de portas abertas para receber cada um lá. Deixando também de antemão para os amados irmãos que sábado haverá culto dos jovens, e aqueles jovens que não são frequentadores assíduos dos cultos, também estaremos de portas abertas para receber cada um de vocês. Aqueles que também moram longe ou têm alguma dificuldade de locomoção, entrar em contato com o pastor ou comigo, para que podemos estar sanando esse problema e essa dificuldade. Amém? Amém. Obrigado, irmão Iago, pelo convite a nós feito esta noite, e que possamos estar comparecendo à obra do Senhor Jesus Cristo sempre. Amém? Amém. Desde já eu convido a todos nesse momento que possamos ficar de pé, cantarmos alegremente novamente ao Senhor com o hino 335 do Cantor Cristão, e para tal ato
Convido a todos a se dirigir ao ofertório, envolvendo a parte que é de Deus. Isso implica dizer que estamos testificando que Deus age em nossas vidas. Certa vez um cidadão me parou e me perguntou porque se era necessário dizimar na igreja. É necessário porque se somos abençoados pelo Senhor Jesus Cristo e cremos nele, então devemos, de conformidade com a Bíblia, oferecer a ele também dízimos e ofertas, que serão usados na obra do Senhor Jesus Cristo. Isso implica dizer que não tem nada a ver com salvação, mas sim testificar que Cristo está em nossas vidas. Amém? Amém. E que Ele supre todas as nossas dificuldades. Cristo está conosco e jamais desamparará o seu povo. Amém? Amém. Sem mais delongas, cantemos. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor, que alegria tenho no meu Salvador. Tenho graça, vida de amor paternal. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Deste mundo sou vencedor afinal. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Não duvido, Cristo, meu mestre, de ti. Creio em tua rica promessa, Jesus. Não me deixes, nem me rejeites aqui. Quero sempre ver tua face de luz. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre, busco essa pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Amém? Amém. Convidando a todos, possamos curvar nossas cabeças e convidar o irmão Clodoaldo
e irmão Ivanildo Garcia a orar a Deus nesse momento. Oramos. Ó Pai, nosso amado Criador, nos fez reinar eternamente na graça de seu Filho Jesus Cristo. Agradecemos por essa noite maravilhosa na tua casa, Pai, louvando e aprendendo do teu nome. Agradeço a Deus que não quero me levantar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Santo Deus e Pai, agradecemos nesse momento oportuno e dízimos e ofertas, que o Senhor esteja abençoando nossas vidas, cuidando de nós, cuidando da tua doutrina, dos teus ensinamentos. Abençoa a mensagem que é vivida, em nome de Jesus, amém. Amém. Sentai-vos. Convido à frente a pastora Nilce, que estará trazendo a mensagem. Forte abraço aí pro pessoal de Bujão, que está assistindo o culto através do Facebook. Boa noite, amados e muito queridos irmãos. É uma grande alegria podermos nos reunir neste lugar para prestarmos culto de adoração ao nosso Deus, aprendendo da sua palavra e rogando a Deus que aplique em nossos corações, mentes e vidas. Amém? Amém. Antes da mensagem, vamos convidar quem desce hoje com as crianças. Irmã Giovânia. Devemos estar sempre orando a Deus pelo trabalho com as crianças. Rica é a igreja que tem crianças para ensinar. Então que Deus nos ajude nessa importante tarefa para a honra e glória tão somente de Deus. Amém? Amém. Irmãos, vamos orar pela obra de Deus. Temos culto, estudo bíblico, visita no sítio Santa Luzia na terça-feira e vamos organizar para estarmos por lá, acho que 7h30. Afinal de contas, é um horário razoável para nos organizarmos para isso. Amém? Teremos também o irmão Beck, que na quinta-feira está se deslocando até a cidade de Gujão para prestar assistência àquela obra missionária desta igreja. E na sexta-feira estaremos indo a Juazeirinho, teremos um culto na casa de Nego. Nego é irmão de Maciel. Esteve no culto que fizemos lá, ao qual o irmão Neto se reportou 15 dias, onde fez 15 dias. Sexta-feira fez 15 dias. Ontem à noite, tarde e noite, nos encontramos em Juazeirinho, tivemos uma boa conversa e foi combinado, agendado esse culto na casa dele. Estejamos orando. A obra missionária da igreja é a mola propulsora do crescimento da mesma, e uma igreja batista precisa ser fiel na obra missionária. Amém? Oremos e trabalhemos nesse sentido. Amados irmãos, hoje à noite nós estaremos falando sobre como o pecado adentrou no mundo. Estaremos observando a consequência do pecado. Mostraremos também que sacrifícios de animais, como foi prestado no Velho Testamento, não pode tirar pecado. E mostraremos também que a única maneira para que ocorra a remissão de pecados é a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o resumo daquilo que estaremos observando aqui hoje à noite
na pregação da palavra de Deus. Amém? Bom, assim sendo, nós vamos inicialmente convidar os amados para o livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Gênesis, inicialmente vamos até o capítulo 2 e logo na sequência capítulo 3. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, onde está escrito: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Que Deus aplique, amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler em nossos corações, mentes e vidas. Agora no capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim. Versículo 2: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Que Deus aplique em nosso coração o texto que acabamos de ler. Bom, meus amados irmãos, nesses dois fragmentos das Escrituras Sagradas, nós temos primeiramente a ordem de Deus, e no segundo momento nós temos a ação do inimigo levando o homem ao pecado. Deus disse ao homem, e preste bem atenção que Deus disse ao homem. Nós não temos na Bíblia imputação desse pecado à mulher. Verdade é que foi por meio da mulher que a serpente fez com que o homem comesse do fruto daquela árvore. Mas Deus ordenou ao homem que dela não comesse. Bom, a ordem é muito clara. Primeiro, Deus mostra as inúmeras perspectivas e possibilidades de alimento. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Havia abundante fartura de alimento. Todas as outras árvores estavam livres para que o homem pudesse dela fazer uso em sua dieta de alimentação. Apenas aquela árvore Deus vetou. Versículo 17: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Todas as árvores comer livremente. Daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A ordem de Deus foi clara, não foi uma ordem complicada, não foi uma ordem que colocasse o homem em risco,
não haveria falta, o homem poderia viver muito bem, podia se fartar sem comer daquela árvore. Bom, e havia uma consequência muito grave se ele comesse do fruto daquela árvore. Qual era a consequência? A morte. O brado de Deus ainda hoje ecoa: o salário do pecado é a morte. Irmãos, Deus colocou o homem em condições plenas para o seu bom desenvolvimento, para viver, para procriar, para desenvolver-se. Havia naquele jardim tudo o que o homem necessitava. Porém, o homem, por causa da desobediência, pecou, morreu. E nós sabemos a consequência disso em nós mesmos. Bom, vamos observar o que a palavra de Deus diz no contexto em que o homem é levado ao pecado. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o seu Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Você preste atenção que houve uma modificação na forma. O diabo faz uso da fala, e no uso da fala ele se remete ao que Deus disse, ao contrário. No versículo 16, Deus diz que o homem pode comer livremente de toda a árvore. Na fala do diabo, ele diz: não comerás de toda a árvore do jardim. Houve uma inversão. Bom, então a mulher desavisadamente responde: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Veja bem que nós temos aí duas mexidas importantíssimas no que Deus disse. O diabo modifica a fala de Deus, e a mulher acrescenta algo àquilo que Deus disse. Não é à toa que na contemporaneidade nós temos tantas empresas que vendem Bíblias falsificando as Escrituras de Deus. Eu os chamo de sócio do diabo, que desde o princípio é mentiroso e tenta perverter a palavra santa de Deus. A questão das falsas Bíblias não é uma questão de gosto. Quando uma igreja abraça as Bíblias falsificadas, está simplesmente abraçando a ideia original do diabo. Vamos modificar o que Deus disse, porque enganaremos as pessoas assim. Essa é uma estratégia desde o princípio utilizada pelo inimigo de Deus, arqui-inimigo do homem. Bom, meus irmãos, mas esse não é um assunto, apenas um adendo para que haja sempre um nortear para aquilo que é certo, para aquilo que é bíblico, para aquilo que está fundamentado e de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos diz. Bom, houve uma modificação no que a mulher disse. Então o diabo se sentiu encorajado e foi mais adiante. Versículo 4: o que Deus diz é mentira. É a fala dele. E então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Conversa é essa?
Os negadores da Bíblia negam a Bíblia descaradamente. E a negação da palavra de Deus é uma concordância com o inimigo. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só a proposta do diabo. Enquanto Deus disse que comendo daquele fruto haveria a morte, o diabo disse: que conversa, não haverá morte. Pelo contrário, vocês irão evoluir, vocês irão ter conhecimento, vocês serão iguais a Deus. Iguais a Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Esse versículo 5, às vezes nós não percebemos a sutileza do inimigo, mas aqui ele passa a falar no plural. Ele fala a mulher e ele já inclui o homem nesse contexto. Bom, então a mulher vai ver. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Veja só. Agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Irmãos, a grande maioria dos pecados cometidos, eles são por agradabilidade aos olhos e desejo. Agrada aos olhos e desejo. Seja em que aspecto for, sempre passa por agrado aos olhos e desejo. Desde das questões mais corriqueiras, as questões mais profundas, passam exatamente por ser agradável ao olho e ser desejável. A questão do desejo. São armas nas mãos do inimigo para que cada vez mais o homem afunde-se no pecado. O homem afunde-se mais e mais no pecado. Bom, então a mulher, sendo agora sabedora de que aquela árvore era agradável aos olhos, de que aquela árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu. Consequência desse ato, a morte. Romanos capítulo 6 fala-nos da consequência do pecado. Versículo 23: porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Aí nós temos a consequência do pecado, a morte. Adão morreu, obviamente que Eva foi junto, morreu também. Agora você não vê no contexto de Gênesis o esquife, ou seja, o caixão. Não há ali um caixão de defunto. Por quê? Não houve inicialmente morte física. Isto veio a ocorrer mais adiante. Morte é separação. Ali eles foram separados da comunhão com Deus. E daquele ponto em diante, todos os homens nasceram separados de Deus, sem comunhão com Deus.
Porque o salário do pecado é a morte. Ainda em Romanos, desta vez no capítulo 3, no versículo 23, Romanos 3, 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados estão da glória de Deus. Lá no jardim do Éden, o homem estava unido, reunido, junto, participando, tendo comunhão com Deus. O homem tinha acesso à glória de Deus. Com o pecado, a morte, o homem foi destituído, separado. Todos nós conhecemos o conceito de separação, né? Alguém está separado quando não está junto, reunido. Bom, e essa separação, meus irmãos, ela é eterna. A separação do homem de Deus, ela ocorre de forma eterna. Porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem espírito, alma e corpo. Ele criou o homem à sua semelhança. Ele criou o homem à sua semelhança. E Deus é trino. O homem é espírito, alma e corpo. O corpo morre e é sepultado e entra em estado de putrefação e volta ao pó. Porém, alma e espírito eternos. Quando um homem é concebido espírito, alma e corpo. Bom, essa alma e corpo concebidos são eternos. Tem vida ou morte eterna. Ou seja, se o homem nasce separado de Deus, ele vive 100 anos. E então ele tem espírito e alma separado do corpo. O corpo é sepultado, vira pó. O espírito e alma continuam separados de Deus. Continuam separados de Deus. Bom, essa é a trágica história do pecado. Essa é a história do pecado que tem reinado no mundo. Foi lido inicialmente pelo irmão Francisco Rosa, Romanos capítulo 5. E no versículo 12, que foi lido na abertura do nosso serviço de adoração a Deus deste domingo, o seguinte, 5:12 de Romanos: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte, irmãos, passou a todos os homens. A morte eterna passou a todos os homens. A morte eterna passou a todos os homens. Então não existe homem na face da terra que viveu, que está vivendo e que viverá, ao qual não tenha sido imputado o castigo da morte, a eterna separação de Deus. Essa é uma condição válida para todo o ser humano, independente do estilo de vida, independente do estilo religioso, independente da sua situação de escolaridade ou não, econômica, extremamente democrático. Todos os homens estão submetidos à morte e à morte eterna.
Essa é a trágica condenação que nos é imputada por causa do pecado. Bom, voltando a Gênesis, nós vamos ver ação de homem tentando remir-se perante Deus. E aí nós entramos na segunda parte da nossa mensagem, que é observar meios pelos quais os homens têm buscado para tentar se justificar. Versículo 7 do capítulo 3. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Primeiro movimento contra o nudismo. Primeira ação contra o nudismo. Primeira ação contra as ideias naturistas. Adão e Eva se preocuparam porque estavam nus, cozeram folhas de figueira para se cobrirem. Bom, vejam bem, aquela cobertura teve utilidade de um para com o outro. O avental que foi feito pelo estilista Adão lhe cobriu. Cobriu também Eva. Porém, apenas no aspecto de um para com o outro. E nós vamos ver que essa é a primeira ação do homem para se mostrar coberto perante Deus. Mas vamos dar sequência. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Gente, ele não tinha feito uma figueira, uma roupa da figueira, um avental, porque continuava nu. Porque aquele tipo de cobertura não pode cobrir pecado. Aquele homem continuava nu perante o Senhor, porque avental de folha de figueira não pode cobrir pecado. Vamos seguindo. Do versículo 11. Adão coloca a culpa na mulher. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore do jardim que ordenei que não comesse? Então disse Adão, versículo 12, perdão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, Deus deu uma ordem a Adão, e Adão não levou a sério a ordem de Deus, preferiu agradar a sua esposa, preferiu ouvir uma outra voz do que a voz de Deus. Adão foi um fraco. Adão se curvou-se à vontade de sua mulher. E agora ele olha para Deus e diz: a culpa é tua, Senhor. Como é que ele está dizendo a culpa é tua? Veja o que ele disse:
A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus vai remeter-se à mulher e ele diz: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ninguém é culpado de nada, já viu aí? Parece com o homem da atualidade, né? Sempre alguém é culpado pelos erros de alguém. Nunca se admite, não, foi fulano. Isso é interessante, que se percebe desde as crianças aos mais velhos. Tem sempre alguém errado, tem sempre alguém enganado, tem sempre alguém enganando. É uma característica bem interessante do homem, que liga o mesmo ao seu primeiro pai, Adão. Versículo 14: então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizestes isso? Maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Muita gente criticava esse texto bíblico, não é? Porque a cobra não rastejava e ela passou a rastejar. E a ciência já provou que a cobra tinha pés. Bom, mas não é esse o caso aqui agora. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Eita, castigão. Bom, uma das agências inimigas de Deus é o feminismo, né? E o feminismo é um ato de rebelião ao que Deus diz aqui. O feminismo é um ato de rebelião ao que Deus diz aqui. Bom, então é consequência do pecado. A mulher vai casar com um camarada feio, e o desejo dela vai ser a vida dela inteira para aquele camarada feio. Pode passar o charadão? Não, é para desejar aquele camarada feio. Bom, além disso, aquele cabra feio vai dominar. Ele te dominará. E o seradão, você não pode nem olhar para ele, mas o cabra feio vai lhe dominar. Consequência do pecado. Consequências práticas do pecado está aí na nossa sociedade. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste a árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ao homem foi imputado a responsabilidade do trabalho de extrair da terra o alimento, com dores. Não havia dor. E Deus ele dá mais uma complicação ao homem: espinhos e cardos também te produzirá, e comerá erva do campo. Antes no jardim não havia, o homem não ia se preocupar com espinhos e cardos. Todas as árvores frutíferas, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, estava lá à disposição dele. Agora tem espinhos. Cabeça de touro, né? Quem não pisou em uma cabeça de touro aqui em Soledade, né? Carrapicho. Quem já trabalhou na roça como eu e Neném, carrapicho.
a rapista cigana e muitos outros espinhos que a terra passou a produzir por causa do pecado. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A morte física. A morte física. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Bom, aqui nós temos primeira cobertura, túnicas de peles, que é um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo. O sacrifício aqui tipificado vai percorrer toda a palavra de Deus, toda a história do Velho Testamento, até chegar no sacrifício perfeito que é Cristo, o único que pode tirar o pecado do mundo. Na sequência a esse capítulo, para a gente entender um pouco mais, nós temos a história de Caim e Abel. Capítulo 4, versículo 3 diz: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Lá atrás nós vimos duas ações. Uma ação de Adão fazendo para si uma cobertura de folhas, que Deus não aceitou. E nós temos mais adiante Deus fazendo uma cobertura de peles. Para você ter uma pele é necessário que haja derramamento de sangue. Abel entendeu, Caim não entendeu. O sacrifício de Abel mostra a linha de sangue. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e sua oferta. Bom, irmãos, aí nós temos instituído o caminho da redenção, o caminho do sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porém, é de suma importância avisarmos, dizermos que o sacrifício de animais não pode tirar pecado. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz: E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão. É impossível ocorrer remissão sem o derramamento do sangue. Bom, mas que sangue? O sangue de bodes, o sangue de carneiros não pode tirar pecado. O sangue dos animais tinham uma utilidade apenas carnal. Uma olhada em alguns versos do capítulo 9 de Hebreus vai deixar a coisa bem clara. Versículo 8 diz: dando a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto,
porquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias oblações e justificação da carne, imposta até o tempo da correção. Então não é o sangue de bode ou de bezerros que pode remir, que pode tirar pecado. Não é o sangue oferecido sobre a aliança mosaica, a aliança de Moisés, a lei, que pode tirar pecado. Aquele sangue oferecido no primeiro, ou melhor, no pacto do Velho Testamento, no pacto da lei, não pode tirar pecado, porque não é o sangue de um carneiro, não é o sangue de um touro, não é o sangue de bode que tira o pecado, que redime o pecado. Mas, irmãos, é o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro perfeito, imaculado e incontaminado, consistindo somente em comidas e bebidas e várias oblações e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amém? Irmãos, é Cristo. O meio pelo qual nós podemos ser salvos é Jesus Cristo. O meio pelo qual alcançamos a redenção é Cristo. Não é por sangue de bode, não é por sangue de bezerros, mas com o seu próprio sangue. Ele, Jesus, entrou uma vez no santuário lídimo e legítimo no céu, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de um novilho, aspergidos sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servires ao Deus vivo. Irmãos, nós devemos nos alegrar por nos ter sido presenteado uma tão grande salvação. Nós devemos nos alegrar que, mesmo sendo descendentes de Adão, termos nascido mortos, condenados ao inferno. Deus, que é misericordioso, com muito amor com que nos amou, Ele morreu naquela maldita cruz para salvar o pior de todos os pecadores, eu mesmo, porque Ele é rico em misericórdia. Vivíamos extraviados e sem Deus no mundo, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Estávamos escravizados ao Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e servíamos ao Deus deste século. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, através do seu Espírito Santo e da palavra de Deus, do Evangelho Santo e Eterno, nos fez crer nele. E crendo nele, recebemos esta eterna redenção. Amém. Crendo nele, recebemos uma eterna salvação. Amém. Ele, irmãos, Cristo, não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Irmãos, no Velho Testamento, na aliança da lei, o sacerdote oferecia
primeiramente sacrifício por si mesmo e depois pelo povo. Porque aquele sacerdote também era um mísero pecador. Mas no pacto da graça, quem entrou no santuário foi Cristo. E ele não ofereceu sacrifício por si mesmo, pois ele é santo, sem culpa, sem pecado. O sacrifício que ali ele ofereceu foi por nós, pecadores. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Irmãos, Cristo intercede por nós. Amém. Cristo intercede por nós. Cristo está agora lá no céu, e lá no céu, com o seu próprio sangue, Ele intercede por nós. Amém. É uma maravilha crermos em um Deus assim. É uma maravilha crermos em Cristo como Salvador, pessoal. No capítulo 8 de Romanos, versículo 34 diz: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Então, meus amados irmãos, Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Cristo morreu na maldita cruz, Cristo ressuscitou para me justificar, e agora Cristo está lá no céu com o seu próprio sangue, onde intercede por todos os crentes. Amém. E assim sendo, nós temos segurança eterna e nós temos salvação eterna. Portanto, se você ainda não é uma pessoa salva por Jesus Cristo, creia nele, o receba como seu Salvador pessoal, pois todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que recebem Cristo como Salvador pessoal, são uma vez salvos e salvos para sempre. Amém. Amém. A marca dos filhos de Deus é a certeza da salvação. Se você não tem plena e total certeza que depois da morte estará entrando no céu, por favor, arrependa-se e creia em Jesus como seu Salvador pessoal. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos que aqui estão, e que abençoe também aqueles que nos acompanharam pela internet, e aqueles que ainda irão acompanhar, que ainda irão ver esta mensagem, para a honra e glória tão somente de Deus. Amém. Amém?